Bom dia, discípulos de Jesus. Preparados para mais um encontro com o Mestre? Quem vai orar para nós, para iniciarmos o nosso estudo de hoje? Por favor, Eli. Paizinho querido, obrigada por mais um dia. Estamos aqui reunidos para estudarmos a sua palavra e sermos cheios do Espírito Santo. Desde nós, Senhor, nos capacita nesse dia para sermos pessoas melhores, amorosas e gentis. Nos ajuda a resolver as demandas e tudo que temos incomodado, entregamos em suas mãos, Deus. Cuida da Dai, Senhor Jesus, derrama sobre ela o Espírito Santo. Para que não seja ela falando nesse estudo, mas o Senhor usando. Para que possamos entender, compreender e praticar a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Amém, amém. Ontem nós estudamos sobre como a igreja se uniu em oração, quando Pedro e João lhes contaram as ameaças que eles haviam sofrido. A Bíblia fala que eles se uniram em oração. E nesta oração, nós vemos três características, três partes dessa oração que é como se fosse uma receita para nós de como orar. Nessa oração, eles adoraram a Deus, reconhecendo a grandiosidade e o poder de Deus. Nessa oração, eles contaram para Deus as coisas que estavam acontecendo. E, por fim, eles suplicaram a Deus para que permitissem que eles continuassem pregando o Evangelho. E para que Deus permitisse que eles continuassem vendo com os próprios olhos os milagres que o próprio Deus faria na vida das pessoas. Nós vimos que quando eles oraram, a Bíblia fala que algo sobrenatural aconteceu, que o chão tremeu e que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Mas eu fiquei pensando, será que esses irmãos da igreja primitiva, eles eram assim só em alguns momentos? Ou será que eles eram constantes nessa união? E eu quero convidar vocês a nós estudarmos hoje o trecho de Atos, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 32 até o versículo 35. E nesses 3 versículos, apenas 4 versículos, nós podemos ter uma ideia de como esses apóstolos viviam. Vamos ler, diz o seguinte: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Olha como que esse relato ele começa. O relato diz que não havia, olha, presta atenção, da multidão dos que creram era um só o coração e a alma. O que isso quer dizer? O que significa isso deles ter um coração e uma alma? Isso quer dizer que não havia discriminação nenhuma entre eles. E quando o autor utiliza aqui a palavra coração e alma, ele não está querendo ressaltar aquela ideia da separação de corpo e alma. Mas aqui o autor ele quer expressar a totalidade de caráter. Aqui o autor está dizendo que eles se apoiavam mutuamente, entre eles existia um acordo total. E fica claro que isso não ocorria apenas com Pedro, João e os demais apóstolos. A Bíblia deixa clara que toda a multidão dos que criam, todos eles viviam em acordo. Todos eles tinham um propósito comum. Todos eles, apesar de serem diferentes, eles tinham uma unidade. Cada indivíduo, nós vemos aqui que eles sentiam que as posses que haviam sido confiadas a eles por Deus
era algo que eles deveriam agir e administrar como mordomos, não como donos. Não era algo que eles consideravam como sendo apenas deles. Eles eram mordomos dos bens que eles tinham. E essa atitude, ela só pode existir como resultado de um amor profundo, de uns para com os outros. E esse amor profundo já havia sido predito por Jesus, como uma característica dos seus discípulos. Jesus já tinha dito para os seus discípulos que eles deveriam amar ao próximo como a si mesmo. É o que Jesus esperava dos seus discípulos. E nós vemos aqui que eles amavam as pessoas como a eles mesmos. Porque a Bíblia fala que quando existia algum necessitado entre eles, que se preciso fosse, que eles vendiam as coisas para ajudar as pessoas. E sabe o que impulsionava esse amor? O que impulsionava esse amor que eles sentiam de uns para com os outros é que eles tinham a expectativa de que Jesus iria voltar logo. Essa expectativa de que Jesus não iria demorar a voltar, isso levava eles a compartilhar tudo. Eles compartilhavam os pensamentos, eles compartilhavam os sentimentos, eles compartilhavam os recursos financeiros. Eles compartilhavam o alimento, porque nós vemos que em vários momentos eles comiam juntos. O relato bíblico deixa claro que eles consideravam tudo o que eles tinham como comum. Isso quer dizer que os direitos de propriedades eram suspensos voluntariamente pela conduta espontânea daqueles membros da comunidade cristã. E a lei que regia essa espontaneidade deles era a lei do amor. Eles amavam todos os irmãos como a eles mesmos. Essa benevolência que existia entre eles era livre, era algo completo, e eles faziam isso sem aquela expectativa de receber recompensa por aquilo que eles estavam fazendo. Eles sentiam um amor desinteressado. Eles não se consideravam donos das coisas, mas eles se consideravam mordomos. E isso faz toda a diferença, porque quando alguém é mordomo de algo, ela cuida daquilo como se fosse dele, mas ela cuida daquilo sabendo que aquilo não é dele. Vocês conseguem entender a importância desse conceito que existia entre esses cristãos? E o versículo 33 diz o seguinte: com grande poder os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. A Bíblia fala no versículo 33 que aquelas pessoas, elas testemunhavam com força, com poder, mas aquela força não vinha deles. Aquilo era um poder que vinha do alto, e era o Espírito Santo quem dava forças para eles realizarem tudo que eles tinham que realizar. E a Bíblia fala que esse testemunho poderoso era constante. Aquelas pessoas, elas sentiam uma compulsão interna para testemunhar. Eles haviam testemunhado as obras maravilhosas que Jesus havia feito. Eles haviam testemunhado a morte de Jesus, e eles haviam contemplado com seus próprios olhos Jesus ressuscitado. E esse era o grande clímax da pregação deles. Eles tinham condição de contar sobre tudo, porque eles haviam sido testemunhas oculares, porque eles haviam testemunhado com seus próprios olhos todas essas coisas, e isso acrescentava ainda mais poder ao testemunho deles. Eles não falavam sobre coisas que eles achavam, eles falavam sobre coisas que eles haviam testemunhado com a sua vida, e isso dava poder para o testemunho deles. E a Bíblia relata, além disso, além desse testemunho, a Bíblia relata que neles, em todos eles, havia abundante graça. Ou seja, a graça divina estava sobre eles, e essa graça era em abundância. A Bíblia não fala em momento nenhum que essas pessoas eram perfeitas. Em momento nenhum.
nós vemos a perfeição deles. Pelo contrário, nós vemos pessoas sendo transformadas dia após dia pelo poder do Espírito Santo. Só que essa graça era algo imerecido. A graça de Deus é algo que nós não merecemos. E a Bíblia fala que nessas pessoas, em todos eles, havia graça e graça em abundância. E por fim, esse pequeno relato apresenta que afirma que não havia nenhum necessitado entre eles. Não havia. Sabe por quê? Porque quando havia algum necessitado, se alguém tinha alguma posse, essa pessoa abria mão dessa posse, ela vendia esse bem, isso que ela tinha para ajudar aquelas pessoas que tinham necessidades. Por isso que não havia necessitados entre eles. E o relato termina falando que eles depositavam aos pés dos apóstolos os bens que eles tinham, o dinheiro que eles tinham. E isso demonstrava confiança. Eles confiavam na administração financeira daqueles apóstolos. E por causa disso não havia nenhum necessitado entre eles. Queridos, com certeza, nem todos os cristãos eles necessitavam dessa ajuda financeira. A Bíblia relata, e quando nós vemos como eram esses cristãos, nós vemos que vários deles, eles tinham condição de se sustentar sozinhos. Só que haviam entre eles beneficiários, pessoas que não tinham condição de trabalhar, viúvas, haviam entre eles órfãos, e era a essas pessoas que eles ajudavam. Eram essas pessoas que eram foco da sua benevolência, foco do seu auxílio. E o relato diz que cada um era ajudado. Olha como termina. Este se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Não havia ali distribuição por... Como que fala assim? Simplesmente para favorecer aquele ou aquele outro. Não. Cada um recebia conforme a sua necessidade. Queridos, quantas coisas nós precisamos aprender com esses irmãos da igreja primitiva? Quantas coisas? Nós precisamos aprender, primeiramente, a sermos unidos. Isso era a característica mais marcante entre eles. Era a união. Eles eram pessoas diferentes e nós vemos isso porque nós vemos que os cristãos eram pessoas de todas as nações, porque nós vimos isso que na pregação do Pentecostes haviam ali pessoas de todas as nações. Eles eram diferentes, mas eles eram unidos em propósito. Eles eram unidos em oração. Eles eram unidos para apoiar uns aos outros. Apesar da diversidade que existia entre eles, de cultura, eles eram unidos. E nós precisamos aprender com eles a ser unidos, unidos em propósitos, unidos em oração, unidos em nos apoiar uns aos outros. Outra lição importante que nós precisamos aprender com eles é que nós precisamos ser mordomos dos bens que Deus nos deu, dos bens que Deus confia a nós. Aqueles irmãos, eles não se consideravam donos das suas posses, mas eles se consideravam mordomos. E isso os levava a administrar tudo com sabedoria, porque eles pensavam no bem coletivo. E quando era necessário abrir mão de alguma coisa para o bem comum, eles faziam sem titubear. Eles faziam com alegria, porque eles estavam pensando no bem de todos. E outra lição importante que nós precisamos aprender com esses irmãos é sobre o testemunho. Eles testemunhavam com poder, mas isso não era por acaso. O testemunho deles era poderoso por dois motivos. Primeiro, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E segundo, porque eles eram testemunhas oculares daquilo que eles pregavam. Eles haviam vivido aquilo que eles pregavam. E isso dava poder para eles testemunhar as pessoas. E é por isso que as pessoas, pelo poder do Espírito Santo, eram acrescentadas aos cristãos. Por isso que eles acreditavam naquilo que estava sendo pregado, naquilo que eles ouviam.
Querido, se nós queremos que o nosso testemunho seja poderoso, primeiramente nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E nós precisamos vivenciar experiências ao lado de Jesus. A gente tem que parar de fugir das experiências. A gente tem que parar de tentar evitar coisas, momentos e circunstâncias que a gente precisa passar. Aqueles discípulos, eles tinham um testemunho poderoso porque eles eram cheios do Espírito Santo e porque eles se permitiram caminhar ao lado de Jesus, quando Jesus estava no deserto, quando Jesus estava no meio das multidões, quando Jesus estava passando por dificuldades. Eles acompanharam tudo aquilo, por mais que eles estivessem com medo. Por mais que eles estivessem muitas vezes se escondendo, eles viram com seus próprios olhos Jesus sofrendo, Jesus morrendo e Jesus ressuscitado. E nós, como cristãos, nós precisamos parar de evitar coisas difíceis. Nós precisamos parar de querer viver ao lado de Jesus só quando as coisas estão legais, só quando as coisas estão a nosso favor. Sabe por quê? Porque são essas experiências que a gente passa durante o deserto da nossa vida. E são essas experiências que a gente vai sentir, que a gente vai ver o próprio Jesus ao nosso lado nos ajudando. E são essas experiências, juntamente com a presença do Espírito Santo na nossa vida, que vai dar poder ao nosso testemunho. É isso. Queridos, eu sei que nós vivemos em uma época totalmente diferente da que os discípulos viveram. Só que o que nós precisamos nos atentar é que a palavra de Deus, ela é eterna. A palavra de Deus, ela vale para todos os tempos e todas as épocas. Ela não é simplesmente para um tempo específico. Jesus pediu para nós sermos unidos quando ele falou assim, olha, sejam um, assim como eu sou um com meu Pai. Queridos, precisa haver unidade entre nós, mesmo que somos diversos, mesmo que somos diferentes, é preciso haver unidade na diversidade. Nós precisamos estar unidos em propósito, nós precisamos estar unidos em oração, mesmo que as nossas opiniões pessoais sejam diferentes, nós precisamos nos unir em propósito, nós precisamos nos unir em oração, mesmo que nós passemos por circunstâncias e lutas diferentes. É isso que vai nos dar forças para nós continuarmos. Queridos, que o nosso testemunho seja poderoso, mas para isso nós precisamos estar abertos para caminhar ao lado de Jesus, independente dos lugares pelos quais Ele vai nos levar. E principalmente nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, que nós continuemos buscando todos os dias, que nós continuemos clamando a Deus para que Ele nos encha do Espírito Santo e para que Ele continue a obra que Ele começou em nossa vida. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos alimentou com a Tua palavra. Senhor, quantas coisas ainda precisamos aprender, Pai. Senhor, nós precisamos aprender a ser unidos uns com os outros. Senhor, nós estamos vivendo numa época tão egoísta, onde cada um está preocupado somente com a sua vida, cada um está preocupado somente com os seus problemas. Senhor, mas nós vemos aqui que o poder daquela igreja, que aquela igreja era tão forte, porque a primeira coisa que eles tinham era a união entre eles, Senhor. Eles eram unidos em propósitos. Apesar de serem pessoas diferentes, de culturas diferentes, eles eram unidos em propósito, unidos em oração. E, Senhor, nós queremos essa experiência para nós também, Pai. Senhor, nós queremos que o nosso testemunho seja poderoso. Nós queremos ser cheios do Teu Santo Espírito, Senhor. E nós queremos pregar para as pessoas sobre as experiências que nós vivemos ao Teu lado, Pai. Por favor, Senhor, nos ajude a parar de fugir das circunstâncias difíceis. Nos ajude, Senhor, a encararmos todas as circunstâncias que acontecem em nossa vida como oportunidades para nós percebermos a Tua presença ao nosso lado, para nós sermos transformados pelo Teu amor, Pai. Por favor, Senhor. Senhor, nós queremos também sermos mordomos de tudo aquilo que o Senhor nos dá.
Nós queremos olhar para os nossos irmãos com amor. Nós queremos olhar para eles com misericórdia, Senhor. Nós queremos atender às necessidades deles, Senhor, assim como se nós estivéssemos atendendo as nossas. Nos ajude, Senhor, a amar as pessoas como nós amamos a nós mesmos. Por favor, Pai. Nós nos colocamos em Tuas mãos, gratos por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Mas nós queremos mais, Pai. Nós queremos viver ao Teu lado. Nós queremos ser transformados pela Tua palavra, Senhor. Por favor, mude tudo aquilo que precisa ser mudado na nossa vida. Nos ajude, Pai. Nós estamos nos colocando em Tuas mãos e tudo isso fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, amanhã nós continuaremos nos enchendo da palavra de Deus para sermos cheios do Santo Espírito. Que você tenha um ótimo dia, na certeza de que Jesus está ao seu lado em todos os momentos e que essas experiências que nós estamos passando, das mais diversas possíveis, podem ser histórias, podem ser experiências para nós testemunharmos do poder de Deus na nossa vida para as outras pessoas. Que Deus abençoe a todos. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.